Olá, eu sou a Bruna Bittencourt, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você, assim como eu, é amante da arquitetura, já se inscreve no meu canal, deixa aqui também o seu like no vídeo, porque aqui todos os conteúdos são voltados para esse tema. Bom, hoje nós vamos falar sobre a obra da Mayra Card e do Thiago Nigro. Nos últimos dias, a obra da Mayra Card virou assunto nas redes sociais. E o que muita gente está tratando como polêmica, pra mim, como arquiteta, é um verdadeiro estudo de caso. Não é sobre atacar ninguém, é sobre analisar tecnicamente o que aconteceu ali, porque essa obra reúne praticamente todos os erros que podem acontecer em um projeto de alto padrão. Hoje eu quero falar principalmente sobre especificação de materiais, execução, alteração de projeto durante a obra e responsabilidade técnica. Vamos começar pelo episódio do travertino. Segundo ela, o casal investiu cerca de 2 milhões no piso, mas o problema se focou na área externa. Embora seja um valor altíssimo se tratando de um piso. Primeiro ponto, houve um engano. Eles compraram travertino romano, mas depois foi identificado que o material entregue era de origem mexicana. É um travertino mexicano. E a gente vai chamar um laudário pra ver e isso vai dar um problema. Aqui já existe um problema grave. Quando falamos de pedra natural, a procedência importa. Cada jazida tem tonalidade, porosidade e resistência diferentes. Isso não é detalhe, isso impacta diretamente na durabilidade. O travertino romano é altamente indicado para a área externa pela durabilidade e resistência. Já o travertino mexicano é conhecido por ser mais poroso, mais frágil e sujeito a maior desgaste e manutenção. Então não estamos falando apenas do valor pago, mas também da perda de qualidade técnica do material. Mas é importante pontuar, se houve divergência entre o que foi comprado e o que foi entregue, essa responsabilidade é da marmoraria contratada. O escritório de arquitetura e a cliente não controlam o que acontece entre a compra e a entrega. A empresa fornecedora tem a obrigação de entregar exatamente o que foi vendido. Embora existam diferenças visuais entre romano e mexicano, nem sempre é obrigação do arquiteto identificar isso apenas a olho nu. Quem trabalha com extração e fornecimento precisa garantir essa conformidade. E ambos os materiais exigem impermeabilização adequada. São pedras porosas com fissuras naturais. Se não forem corretamente seladas, acumulam sujeira, fungos e umidade. Segundo ponto, a execução. Eu vim aqui na casa, na obra, visitar, mostrar pros amigos como quem não quer nada e o travertino tá inteiro arrebentado do começo ao fim. E, gente, mais um quebrado, vim aqui no final de semana. E aí, pra mostrar pros amigos, aí tem mais um quebrado. Ah, olha aqui, gente, outro quebrado aqui. E outro quebrado aqui. Meu Deus. Será que eles vão lixar depois? Eu sei, mas eu sei que eu não quero. Horroroso, gente. Ah, não tô acreditando nisso. Essa área... Meu senhor. O piso apareceu quebrado, rachado e com remendos visíveis. Ela mesma diz, eu vim aqui visitar a obra e o travertino está inteiro arrebentado. Tudo está rachado, destruíram o chão. O que aparece nos vídeos não são fissuras pontuais, são rachaduras que atravessam peças inteiras, além de diversas placas quebradas na área externa. Ela relata que disseram que iam passar um remendo, que não ia nem dar para perceber. E ainda houve tentativa de correção com massa, com acabamento visivelmente inferior ao restante da casa. Sem laudo técnico não dá para afirmar a causa, mas existem hipóteses técnicas possíveis. Falha da base, ausência de junta de dilatação, argamassa inadequada, falta de cura, movimentação estrutural. Travertino é uma pedra natural e porosa. Se ele não for assentado com base perfeitamente nivelada, junta adequada, dilatação prevista e proteção durante a obra, ele vai trincar, principalmente em áreas externas. E ainda somamos outros relatos. Piso sujo mesmo fora da entrega, área interna inteira com peças comprometidas, vidros que já foram substituídos várias vezes. Mas o que mais me chama atenção não é a pedra quebrada, é o fato de sugerirem remendo. Em obra de alto padrão, remendo em piso natural não é solução técnica aceitável. Quando há trinca estrutural ou falha de assentamento, o problema não é estético, é técnico. Ela também mostra LEDs já instalados que permaneciam ligados o tempo todo e armários supostamente lacrados apresentando avarias, arranhões, lascas, tinta saindo. Rafa, eu não sei mais o que eu falo pra esses LEDs serem desligados, eles nunca serão desligados. Quando a gente chegar, for usar o LED, ele quebrou já, queimou. Ó, e aqui, ó, a ID tinha lacrado tudo, que ela me disse, ela tá com problema com isso. Ela lacra, alguém vem, deslacra e regaça tudo. Ela já me reclamou bastante disso, que ela fecha tudo, e aí alguém vem sem autorização, abre tudo, e aí como fica esses danos aqui? Precisa ver também pra organizar isso. Se os armários estavam lacrados,
Por que estão com danos? Se os LEDs já estão instalados, por que permanecem ligados sem necessidade? Isso remete à falta de controle de obra, à ausência de proteção adequada de marcenaria e falta de checklist pós-instalação. Em obra grande, acabamento só entra quando o ambiente está protegido e depois de instalado precisa ser isolado e monitorado. E aqui entra um ponto muito importante, a dinâmica dos prestadores de serviços terceirizados. Em obras grandes, cada fornecedor entra para executar o seu serviço específico. E muitas vezes esses profissionais não se sentem responsáveis pelo que já está pronto no ambiente. Se o instalador entra para fazer um ajuste e encosta uma ferramenta na marcenaria recém-instalada, ele pode danificar. Se precisa subir uma peça pesada e apoia sobre o piso já finalizado, pode trincar. Se liga um LED para testar e deixa ligado por dias, pode comprometer o sistema e a longevidade da lâmpada. E é exatamente por isso que existe gestão de obra presente. Gestão não é só acompanhar cronograma, é controlar acesso, proteger o que já foi entregue e garantir que cada equipe responda pelo cuidado com o todo. Quando começam a surgir danos de um dia para o outro, normalmente não é um erro isolado, é ausência de controle contínuo. Outro ponto que viralizou foi o armário instalado a 2,40 metros de altura. Me digam vocês sobre o armário. Eu tenho 1,70 m, tá, gente? Mas o salto, ou seja, eu devo estar com 1,76 m. Ele tem 2,40 m. 2,40 m? 2,40 m. Se você tiver a partir de 2,60 m, você alcança a primeira panelinha. Segundo a engenheira responsável, a equipe apenas executou o que estava no projeto executivo. E isso é muito importante, porque aqui a gente entra em um ponto delicado. Se está no projeto, a execução tem obrigação de seguir. A obra não decide medida, quem decide é o projeto. Mas isso também levanta uma questão. Como um armário funcional de cozinha pode ser projetado numa altura inalcançável? Uma prateleira começando a 2,40 m não é usabilidade, é cenografia. Marcenaria precisa considerar ergonomia, alcance humano e funcionalidade real. Se o cliente não alcança, não é funcional. Foi dito que seria cenográfico, mas se é cenográfico, isso precisa estar extremamente claro no detalhamento e no alinhamento com o cliente. Projeto mal alinhado gera obra mal interpretada. Em outro momento, ela questiona: eu vou ter 4 metros de nada antes de chegar na sala? Você tá louco? Ou seja, eu vou ter 4 metros de nada antes de eu chegar na minha sala. Nem um sofá, nem um tapete. Não, mas não pode ser essa pessoa. Ela demonstra incômodo com o vazio na entrada, mas ao mesmo tempo percebemos alterações no layout. A mesa comprada parece maior do que a prevista originalmente. O lustre já estava instalado conforme o projeto inicial. Quando o cliente altera layout após a elétrica pronta, começam os desalinhamentos. Pontos de iluminação deixam de coincidir, ar-condicionado pode conflitar, circulação fica comprometida, espaços ficam socados, como ela mesma diz. Alteração em obra não é impossível, mas cada mudança gera um efeito dominó técnico. Um projeto executivo precisa estar 100% fechado antes da execução. Existe ainda um ponto gravíssimo relatado. Ela diz que não sabia da varanda do quarto. Aí, depois ela simplesmente resolveu fazer uma varanda no meu quarto, sem me perguntar. E aí, eu cheguei um dia, tinha uma varanda, um ralo no meio do quarto, uma varanda, sendo que eu retirei toda a varanda da casa inteira. A casa inteira ela tinha varanda. Eu quebrei todas as varandas. Não preciso dizer pra vocês que foi uma fortuna pra fazer isso. Pra tirar todas as varandas e vir com todos os quartos pra frente. Por que no meu quarto eu ia querer que ela construísse no meio do quarto uma varanda? Não dá pra vocês. Agora já tá consertando. Eu tenho umas 2 semanas que eu consegui esse problema. Mas tem imagem, depois põe a imagem do trilho ali do chão. Aqui tinha um trilho. E aí o que acontece? A gente fez toda a casa dali pra frente, tá vendo? Toda a casa tá pra frente. Então ela é toda de vidro. Mas não era assim, ela era toda pra trás e tinha uma varanda desse tamanho em todos os quartos. E aí eu quis aumentar os quartos. E eu não gosto de varanda porque eu acho sujo, não é funcional. Então eu vim pra casa inteira pra frente para não ter varanda. A casa toda. Incluindo aqui, tudo. Aí, do nada, eu uma varanda. Do nada. Do nada. Era um domingo feliz. Eu vi a obra. Aí eu olhei, meu olho direito como se tava AVC. Aí eu falei, o que tá fazendo esse trilho no meio do meu negócio? E aí eu descobri que tinha uma varanda. Botar, sem me perguntar. Aí, já foi da gata, falei assim, mas como você foi uma varanda sem me perguntar? Tava no projeto. Aí eu falei, como assim tava no projeto? Atrás da cortina. Se você olhasse atrás da cortina, você via. Só que no projeto, que esse aí, você tá vendo? Só tem cortina. Eu falei, não sei. Pra mim essa cortina era aqui, entendeu? E não aqui. E não tinha varanda. Bom, projeto precisa ser apresentado cômodo por cômodo, com layout explicado, circulação demonstrada e alturas claras. Se o cliente afirma que não sabia da existência de um elemento desse porte, há falha grave de comunicação. Falando como um escritório de arquitetura, é muito difícil que um ambiente não seja apresentado. O projeto tem planta baixa, cortes, vistas, 3D, detalhamentos. É muito difícil acreditar que um quarto com varanda tenha sido apresentado e a cliente simplesmente tivesse que deduzir
que havia uma varanda atrás de uma cortina. Se realmente houve desconhecimento, estamos diante de uma falha muito grave de apresentação e de alinhamento. Ela mesma relata que faz alterações no projeto durante a execução. E aqui eu preciso ser muito honesta. Alterar projeto com obra em andamento é garantia de problema. Quando você muda algo no meio do processo, você impacta cronograma, orçamento, fornecedores, compatibilização técnica e começa um efeito dominó. Obra não é lugar de decidir conceito. Obra é lugar de executar decisões. Um dos episódios mais polêmicos foi o caso da pedra rosa do banheiro da filha da Maíra. Eu odiei esse banheiro aqui, ó. Tem nada a ver com o vídeo tava claro, mulher. É um troço só, não tem nada a ver. Será porque não fizeram a instalação e ainda está úmido e deve ter escurecido o material por conta que ele ainda vai secar? Não, feia, horrível, já mandei arrancar tudo. Horrorosa. Você me manda um vídeo que ela tá rosa claro. Se você sabe que ela não é igual àquele vídeo, como que eu vou saber a distância? Não, pelo contrário, ele é o mesmo. Cor do material que está lá é a mesma cor. E quando ele mandou essa pedra pra mim, eu falei, Deus me livre, exatamente porque eu achei a cor escura. E aí, o que eu tô te dizendo é, a tua pedra é da mesma cor desse vídeo. Escura pra caramba, entendeu? Agora, o vídeo que eu tinha recebido da sua pedra era um rosinha claro. Ela aprovou uma pedra com tonalidade específica, a pedra Premium Novulato Lotus, com um rosa mais delicado, e foi instalada outra completamente diferente, a Quartzito Revolution. São materiais completamente diferentes, tanto visualmente quanto tecnicamente. E quando questionado, a resposta foi que não havia diferença. Por mais que tenham dito que era a mesma pedra, não era. Em arquitetura, a diferença de tonalidade é tudo, principalmente em pedra natural. Por isso existem amostras físicas aprovadas, memorial descritivo e, em muitos casos, visita à marmoraria antes da produção. Fica um aprendizado técnico muito importante. Nunca escolher pedra natural apenas por vídeo. Sempre aprovar amostras físicas, conferir lote antes da instalação, ter registro formal de aprovação. E existe ainda uma questão de gestão de crise. Se a pedra era rara e já estava instalada, talvez fosse possível remover com cuidado, reaproveitar e transformar em outro elemento. Se o que foi instalado não corresponde ao aprovado, isso é falha grave de controle, necessitando de troca de material por conta da marmoraria. Outro ponto que gerou discussão foi o trilho das esquadrias instalado sobre o piso, criando um desnível visível. Sobre o trilho ali, da minha obra. Amor, eu sempre achei aquele trilho horroroso, mas eu achava que não tinha solução. Aí, de repente, a mulher me mostra, fala que uma obra daquele jeito, daquele porte, tinha que ter um trilho interno. Pergunta por que a arquiteta, que é uma arquiteta considerada de luxo, que só faz casa de gente rico, não viu essa merda antes? Ela diz: eu sempre achei esse trilho horroroso, mas achava que não tinha solução. E depois descobre que existem linhas de esquadria onde o trilho pode ser embutido e quase invisível. Isso é detalhe técnico que precisa ser previsto lá atrás, no projeto executivo e na compatibilização com o fornecedor. Existem linhas mais básicas e linhas premiums. Em uma obra de alto padrão, não é viável utilizar linha Gold. O ideal seria um trilho personalizado. Se dizem que não é possível fazer, normalmente existe 3 possibilidades. Falta de conhecimento técnico de quem está te orientando, não foi previsto desde o início, ou a solução exige investimento maior do que é disponível. Trilho embutido exige rebaixo, drenagem, impermeabilização e compatibilização estrutural. E aqui é importante dizer, não é uma limitação financeira nesse caso específico. Em uma obra desse porte, seria possível desenvolver solução personalizada com um fornecedor adequado, até caso não existisse pronta no mercado. A obra também enfrentou infiltrações graves no teto, troca completa da cobertura e custos adicionais altíssimos, inclusive quase 1,8 milhões em substituições de vidro fora do padrão. Quando uma obra começa a acumular substituições, retrabalhos e mudanças estruturais, o orçamento deixa de ser previsível. Se essa fosse uma obra sob nossa responsabilidade, eu pausaria ela imediatamente, chamaria engenheiros estruturais para laudo técnico completo, avaliaria possíveis vícios ocultos. Problemas estruturais podem surgir depois do início da obra. Infiltrações, falhas de cobertura, incompatibilizações são chamados vícios ocultos. Mas, uma vez identificados, precisam ser prioridade máxima. De todos os problemas citados aqui, o estrutural é o mais grave. Questões estéticas comprometem a aparência. Questões funcionais comprometem o uso. Mas questões estruturais comprometem a segurança da casa e de quem mora ali. Sem laudo técnico, qualquer opinião é especulação. O que estamos vendo aqui não é só erro de obra, é um conjunto de falhas de processo. Pode haver falha técnica, falha de compatibilização, falha de execução, de gerenciamento, falha de comunicação e também alterações constantes durante a obra. Se eu estivesse à frente dessa obra, agora, a primeira decisão seria mesmo a pausa imediata. Revisão de tudo que foi comprado, projetado e executado,
um laudo estrutural completo, a revisão de cronograma e a contratação imediata de empresa de gerenciamento presente 24 horas. Quando o vidro quebra de um dia para o outro, marcenaria aparece riscada, piso aparece danificado, isso normalmente está ligado à falta de controle diário, pois prestadores terceirizados muitas vezes executam apenas o serviço contratado e não se sentem responsáveis pelo que já está instalado. Gestão de obra existe justamente para evitar isso. É estranho uma obra de altíssimo padrão não ter uma gestão técnica permanente. Pelo menos não há essa informação publicamente. Sem processo, os problemas continuam aparecendo. Essa obra precisa ser assistida. Se eu pudesse resumir, eu diria que esse caso mostra a importância de 3 coisas: projeto executivo extremamente detalhado, alinhamento absoluto com o cliente e gestão técnica firme do início ao fim. Obra de alto padrão não se sustenta só com nome renomado. Ela se sustenta com projeto executivo completo, compatibilização estrutural, gestão presente, registro formal de decisões e limite claro de alterações. Antes de apontar culpados, o mais importante é entender que a obra é um processo coletivo. Existe projeto, existe execução, existe fornecedor e existe o cliente. Quando a comunicação falha em qualquer um desses pontos, o resultado aparece, às vezes em forma de piso quebrado. Para mim, como arquiteta, essa não é uma história de polêmica, é uma aula sobre responsabilidade técnica. Bom, esse é o vídeo até aqui sobre a polêmica do que está acontecendo na obra da Maíra Card do Thiago Nigro. Se você tem algum comentário, quer saber de alguma coisa que eu consiga auxiliar, por favor, deixe seu comentário aqui, deixe o seu like nesse vídeo e a gente vai acompanhar de pertinho os próximos capítulos para sempre ir atualizando vocês e passando um ponto neutro sobre toda essa história.